Olá, a ideia desse curtíssimo vídeo é dar uma visão tridimensional das questões que nós conversamos a respeito de conformação, mais especificamente com relação à conformação cadeira e às posições axial e equatorial nessa conformação do ciclo hexano. Então, para ilustrar, nós começamos aqui com um anel de 6 membros completamente saturado, com 2 substituintes em posição para um ao outro. Eu coloquei 2 substituintes bem diferentes e colori de amarelo e vermelho, justamente para destacar tridimensionalmente esses substituintes para que fique mais fácil a visualização. Notem que esses substituintes estão ambos para frente, e isso a gente observa pelas ligações na forma de cunha. Se nós temos tanto o grupo tiol em amarelo quanto o grupo hidroxila em vermelho para frente, fica subentendido que nas duas posições nós temos também o hidrogênio para trás. Essa informação é muito importante. Os dois grupos, os dois substituintes, estão para frente em relação ao plano da tela do computador. Então, vamos dar uma olhada na estrutura tridimensional dessa molécula. Olhem aqui. Identificaram? Nós temos o grupo tiol, com um enxofre marcado em amarelo, e o hidrogênio diretamente ligado a ele, marcado em azul. Aliás, todas as bolinhas azuis aqui nessa representação são núcleos de hidrogênio. Já as bolinhas cinzas são núcleos de carbono e, vocês já devem ter adivinhado, a bolinha vermelha é oxigênio. E o que são essas duas bolinhas rosas grudadinhas no oxigênio? São os 2 pares de elétrons não compartilhados do oxigênio. Muito bem, a representação é tridimensional. E assim, num primeiro momento, parece muito similar àquela representação bidimensional que vocês viram há pouco. Mas afinal, a gente já não discutiu que anéis de 6 membros não são planares justamente para que eles adotem conformações menos energéticas? Olhem que legal o truque. É só uma questão de ponto de vista. Se nós começarmos a rotacionar a molécula como um todo, olhem a estrutura que aparece. Nós temos a conformação cadeira surgindo aos nossos olhos. E observem, nós temos aqui mais claramente representadas as posições axiais e as posições equatoriais. Conseguem acompanhar o enxofre e o oxigênio nessa estrutura toda? Se nós girarmos ela um pouquinho mais, só por curiosidade, nós temos a hidroxila e o tiol para cima, digamos assim. Se girarmos de novo, eles ficam para baixo. Depende de onde nós estamos, né, do nosso referencial. Mas notem, esses 2 substituintes estão do mesmo lado. Concordam? E o que nós temos são grupos axiais, aqui indicados, e grupos equatoriais, aqui indicados. Notem que o grupo tiol, que contém o enxofre, marcado aqui em amarelo, está numa posição equatorial, enquanto que o grupo hidroxila, que contém o oxigênio, marcado em vermelho, está em posição axial, ambos do mesmo lado. Se eu colocar, por exemplo, um observador aqui, nessa posição que eu estou marcando aqui. Pois bem, o que acontece se eu agora colocar o grupo tiol para trás ao invés de estar para frente? Olhem só a estrutura que nós temos. O tiol para um lado, a hidroxila para o lado oposto. E vejam, nós temos sim uma conformação cadeira aqui também. E de novo, fica bem claro, mesmo na conformação cadeira, né, que nós temos os substituintes em lados opostos da molécula. Estão vendo? Não importa como a gente rotacione a molécula, isso fica bem claro. Ambos os substituintes estão em posição axial, e isso implica em estarem em lados opostos da molécula se nós pensarmos num plano imaginário que separa esses 2 grupos, né, e que se coloca
justamente no nível dos carbonos que estão na conformação cadeira. Eu sugiro que vocês tentem fazer esse exercício mental para outras posições no ciclo hexano. No caso do exemplo dado, nós temos 2 substituintes em posição para um ao outro. Tentem a posição meta, tentem a posição orto, trabalhem bastante com essa questão tridimensional das posições dos substituintes, né? Se eles estão do mesmo lado, de lados opostos, se estão em posição axial, se estão em posição equatorial na conformação cadeira. Isso é bem importante e só se consegue desenvolver esse olhar exercitando. É isso. Bom trabalho!